Olá, boa noite. São 10 horas e 5 minutos. Bem-vindos aos Estúdios Globo para o último debate do primeiro turno entre candidatos à Prefeitura do Rio. É uma oportunidade para avaliar as propostas deles antes do voto de domingo. Estão aqui com a gente Eduardo Paes, do PSD, Alexandre Ramagem, do PL, Marcelo Queiroz, do Progressistas, Tarcísio Mota, do PSOL, e Rodrigo Amorim, do União Brasil. Boa noite, candidatos. Nós agradecemos muito a presença de todos aqui. O posicionamento no estúdio e a ordem das perguntas foram decididos num sorteio com a presença de representantes dos partidos. Os candidatos vão fazer perguntas entre si ao longo de 4 blocos. No primeiro e no terceiro o tema é livre, no segundo e no quarto eu vou sortear os temas aqui nessa urna. Em cada bloco todos os candidatos perguntam e todos respondem. Portanto, quem pergunta deve escolher o candidato que ainda não tenha respondido no bloco. O candidato terá 40 segundos para fazer a pergunta, o candidato que ele escolher terá 1 minuto e 40 segundos para a resposta. Em seguida, o candidato que perguntou terá 1 minuto e 15 para a réplica e o que respondeu 1 minuto para a tréplica. O candidato que se sentir moralmente ofendido pode pedir direito de resposta. Eu e a produção do debate vamos analisar o pedido e anunciar a decisão assim que possível. Se o pedido for considerado procedente, o candidato ofendido vai ter 1 minuto para se defender. Lembro ainda que, conforme as regras assinadas, os senhores aqui não podem exibir para as câmeras documentos, panfletos ou textos, também não podem usar tablets ou telefones celulares. As regras também estabelecem que este seja um debate respeitoso. Quando um candidato se referir diretamente a outro, deve tratá-lo sempre pelo nome, sem qualquer insulto. O candidato que não cumprir as regras, que desrespeitar os concorrentes, receberá uma advertência. Na primeira, perderá 1 minuto das considerações finais. Em caso de segunda advertência, ficará sem as considerações finais. E na terceira, será excluído do debate. Mas esperamos que isso não seja necessário. Numa democracia, o que todos esperam e desejam é que o debate público se dê em torno de ideias, de propostas aqui para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Um encontro civilizado em respeito a você, eleitor e eleitor que está nesse momento aqui nos acompanhando. Então vamos começar o debate? Lembro que nesse primeiro bloco o tema é livre. E pela ordem sorteada previamente, o candidato que vai fazer a primeira pergunta nesse bloco é Rodrigo Amorim, candidato a quem o senhor escolhe fazer a pergunta. Escolho o candidato Eduardo Paes. Por favor. Candidato, a Lava Jato revelou o drama da corrupção. Um dos casos de maior escárnio com o dinheiro público se deu em Paris, que ficou conhecido como a farra do guardanapo. O último baile da era Cabral. Pergunta objetiva, você estava em Paris junto com Cabral? Por falar em Cabral, Cabral sumiu da sua vida, assim como você fez com a viga da perimetral. Aproveite, fale sobre a viga da perimetral. A última pergunta, objetiva. Quem é Paulo Assede? Se ele ficar nervoso e não responder, você vai no meu Instagram, que eu vou te dizer quem é Paulo Assede. Bom, boa noite a todos. Eu queria aqui começar lamentando o falecimento do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Saturnino Braga, um homem que defendeu a democracia no Brasil, as liberdades, tinha sempre um nível altíssimo no debate político. Portanto, é uma referência para todos nós, que Deus possa confortar o coração de sua família. Queria começar dizendo que é Paulo Assede. Paulo Assede é meu sogro, né? Pai da minha mulher, da Cristine, com quem eu tenho meus 2 filhos, o Bernardo e a Isabela. Em relação ao Lava Jato, eu acho que tem uma explicação importante, né? Eu me lembro, em 2018, eu disputei nesse mesmo estúdio aqui da TV Globo a eleição contra 4 candidatos. Witzel, Garotinho, aliás, Witzel era apoiado pelo Rodrigo Amorim. Witzel, Garotinho, Pedro Fernandes e Índio da Costa. Todos eles me acusavam de ser sócio do Cabral, parceiro do Cabral, que eu ia ser preso, isso e aquilo. Sabe o que aconteceu? Todos esses 4, inclusive o candidato do deputado Amorim, o Witzel, com quem ele andava coladinho antes de ficar colado com o Cláudio Castro, foram presos. E eu estou aqui, no meu 3º mandato de prefeito, defendendo a minha cidade. Aliás, isso se repetiu no debate da Globo também em 2020, contra o ex-prefeito, que também disse que eu seria preso pela Lava Jato, e estou aqui logo depois que acabou, infelizmente, sendo preso, foi ele. Portanto, a Lava Jato, aqui no Rio de Janeiro, ela pegou muita gente. Esse prefeito aqui, que estava no poder, comandando, fazendo muita coisa, e sem foro privilegiado, está aqui governando a cidade do Rio de Janeiro, fazendo bem ao povo.
Não falei? Ele ficou nervoso e não respondeu. Vai lá no meu Instagram agora que você vai saber a verdadeira história de Paulo Assede. Mas vamos falar sobre gestão. Do seu lado, aliás, você próprio disse que era soldado do Lula numa investigação da Polícia Federal, na verdade, numa interceptação telefônica, aquela mesma que você ofendeu Maricá. Lula disse que é normal roubar celular para tomar cerveja. Do seu lado está Pedro Paulo. Você lembra bem? Pedro Paulo subiu na tribuna da Câmara para defender saidinha de preso. Do seu lado está Molon. Molon entrou com a DPF, que impede operações policiais nas favelas do Rio. Por último, está do seu lado, como principal conselheiro, Marcelo Freixo. Tirou foto dos piores traficantes de drogas desse estado, defende o fim da polícia militar e também defende o uso controlado do crack. Eduardo Paes, é com essa gangue que você vai administrar o Rio de Janeiro? Sua tréplica. Olha só, primeiro, queria agradecer o apoio de todas essas pessoas citadas por ele. A gente não pensa igual a todo mundo, né? Em política, eu respondo pelos meus atos, por aquilo que eu fiz. Eu tenho o orgulho de ter o deputado Pedro Paulo me acompanhando na vida pública há cerca de 30 anos, fazendo um trabalho excepcional. Tenho nessa eleição, aliás, hoje, de maneira concreta, vocês viram o que significa a importância da parceria entre o prefeito, a prefeitura e o governo federal. O presidente Lula hoje, a gente já tinha resolvido o Galeão, estação da Leopoldina, resolvemos hoje o tão sonhado estádio do Flamengo, né? Tinha ali uma série de lutas da Advocacia Geral da União, da Caixa Econômica Federal, e graças à intervenção do presidente Lula, assim como fez com o Galeão, essa parceria se mostrou produtiva. Nós vamos continuar com essa parceria, vou continuar com o deputado Pedro Paulo do meu lado, e vamos continuar avançando com a nossa cidade. Obrigada, candidatos, pelo sorteio. Então, o segundo candidato a perguntar nesse primeiro bloco é Eduardo Paes. Então, candidato, só continua com a palavra. Escolhe perguntar para quem? Eu escolho perguntar para o deputado Ramagem. Por favor. Deputado, o Rio vive uma das mais graves crises na área de segurança pública. O senhor tem falado muito sobre isso. Mas no dia em que foram divulgados os últimos índices de segurança pública, em que dobrou número de roubo de veículo, de carga, um celular roubado a cada 9 minutos no Rio de Janeiro, o senhor estava ao lado do seu padrinho, o governador Cláudio Castro, que é quem comanda a segurança pública no Rock in Rio. E o senhor tem permanentemente dito, né, que vai resolver o problema da segurança pública. Você não se vergonha de fazer esse estelionato, contar essa história, quando você já manda na segurança pública do Estado há 6 anos? Sua resposta. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar no debate. Eu venho aqui, contrariamente às mentiras colocadas pelo atual prefeito Eduardo Paes. Eu não tenho padrinho Cláudio Castro. Minha liderança política se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele que tem a confiança em mim, ele que me escolheu. Cláudio Castro soube pela imprensa da minha indicação à prefeitura do Rio de Janeiro. Eu estou há 2 anos na política. Eu sou delegado de Polícia Federal de carreira. Segurança é, sim, responsabilidade também da prefeitura. Quando a gente olha para a gestão de Cláudio Castro, é uma gestão medíocre, tem muito a se fazer, mas a sua gestão é muito pior, é nota 0, Eduardo. Quando a gente olha para o que você prometeu de segurança pública, em 2020, você foi à televisão e promoveu um estelionato. Foi à televisão e prometeu que armaria a Guarda Municipal, que integraria com as outras forças de segurança, que fazia a integração geral, colocaria câmeras e não fez nada. Segurança pública é tema central da cidade. Segurança pública é tema central para a prefeitura. Meu grupo político é diferente do seu. Seu grupo político é do Lula, é do Freixo, daqueles que entendem que criminoso é vítima da sociedade, que são a favor do aborto, a favor das drogas. Esse grupo político do Eduardo Paes nunca vai fazer nada pela segurança pública do Rio de Janeiro. Bom, primeiro eu respondo pelas minhas opiniões. Eu sou contra o aborto, sou contra a liberação de drogas e acho que as pessoas que cometem crimes devem ser punidas por isso. O fato é que
há 6 anos, o grupo deles, que começou com Witzel, também apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro naquela época, depois sucedido pelo Cláudio Castro. Cláudio Castro, ele diz que não é padrinho dele, mas em 2022, há 2 anos, o tempo que ele estava na política, ou seja, ele iniciou na política pedindo voto para o Cláudio Castro. É uma crise gravíssima que a gente vive do Estado. Essa é uma responsabilidade do Estado. A gente fez muita coisa, o BRT Seguro, câmeras de vigilância, são 5 mil, eu prometi 2 mil durante a campanha, iluminação da cidade, uma série de ações para melhorar e trabalhar em parceria com as forças de segurança. Agora, quando ele dá nota, é curioso, né? Porque eu ia justamente deixar essa pergunta aqui para ele. A gente ouviu ao longo dessa campanha ele dando nota 7 para a política de segurança do governador Cláudio Castro. Parece que é porque ele indicou o secretário de segurança, que é delegado federal, igual a ele também. O senhor não tem vergonha de passar de ano, aliás, com essa aprovação automática, uma política de segurança? Explica essa nota aí para as mães que perderam seus filhos. Por favor. Eu sou um concursado público, eu quero melhor para o Rio de Janeiro, eu quero um Rio de Janeiro de excelência, eu penso em 9, 10. Você fala do Lula aqui, escondendo o Lula atrás do armário. Esconde o Lula atrás do armário, porque o Lula não está saindo com prefeito nenhum, porque é um presidente sem povo. É um presidente que nem faz live. É um presidente que é a favor do aborto, a favor das drogas, a favor de um Hamas, de um Hezbollah, contra o povo de Israel. Foi esse grupo político, eu vou aqui na pergunta do Rodrigo Amorim, foi esse grupo político que acabou com a Lava Jato, anulou a Lava Jato, suspendeu a Lava Jato. Se fosse a Lava Jato aqui hoje, o senhor Eduardo Paes estaria preso, e possivelmente por mim. Você chegou a receber delações, estão aí até hoje, 8 milhões de delação de BRT, 108 milhões de delação da Odebrecht, 30 milhões de propina de delação no exterior, 15 milhões de propina nas Olimpíadas e 6 milhões de propina do doleiro do Cabral, fora FETransport, fora Delcídio. Obrigada, candidatos. O candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta, está sendo avaliado pela nossa produção. Já volto com o resultado. Agora a gente vai seguindo aqui pela ordem do nosso debate. É o candidato Tarcísio Mota quem faz a pergunta. O senhor escolhe perguntar para quem? Para o candidato Amorim. Por favor. Amorim, seu grupo político não tem o menor respeito pela democracia. Seu mentor político, Jair Bolsonaro, não aceitou a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva e incentivou um golpe de Estado. Vocês defendem torturadores, defendem a ditadura militar que manchou com sangue a história do nosso país e muitas vezes chegam a defender até o fechamento do STF. Essa semana, hoje, inclusive, o TRE indeferiu a sua candidatura a prefeito do Rio de Janeiro porque você é condenado por violência política de gênero. Diz para o teu eleitor, você vai continuar defendendo o fechamento do STF ou vai recorrer ao STF? Acho que o Tarcísio tem um fetiche por mim. Na verdade, ele tentou de todas as formas me tirar da eleição. Ele tentou de todas as formas fazer com que eu não participasse desse debate. Tarcísio, eu quero te dizer uma coisa. Enquanto eu responder processo por crime de opinião, onde os conservadores estão sendo perseguidos, é sinal que eu estou no caminho certo. Eu não respondo a nenhum crime por ladroagem. Vou parafrasear o presidente Bolsonaro. Me chame de corrupto, Tarcísio. Vocês não sabem o que dizem. Você falou de grupo político. Tarcísio, o seu grupo político, como bem disse o delegado Ramagem. Aliás, você e o outro candidato da esquerda fazem parte da mesma panela. O fato é que você defende o aborto. O seu grupo político defende a droga. O seu grupo político defende o Hamas. Aliás, eu quero saudar aqui Tereza Berger, vice do Marcelo Queiroz, da comunidade judaica, que, aliás, está comemorando o seu Ano Novo. Tarcísio, se o Hamas estivesse no Brasil, pelo menos um dos 2 candidatos da esquerda estaria assassinado, porque o Hamas não tolera homossexuais. Tarcísio, você é contra a vida. Tarcísio, você representa tudo que há de pior no Rio de Janeiro. E eu falo isso com tanta segurança que até o seu fiel escudeiro, que agora é fiel escudeiro de Eduardo Paes, essa semana recomendou que você não tivesse voto da esquerda. Nem ele te aguenta, Tarcísio, nem o Freixo te aguenta. Ok, candidato, sua réplica.
Olha só, quando a gente pergunta o compromisso político de algum candidato com a democracia, essa extrema-direita do ódio, da intolerância, da baixaria, do fake news, só repete as questões do ataque. Não respondeu, teve a candidatura indeferida porque é condenado por violência contra mulheres. Este é o fato, pode olhar lá na ficha dele, está anotado, é indeferido por unanimidade. Mas eu quero conversar com você, eleitor carioca, e principalmente com você, eleitor progressista. Nós sabemos que essa extrema-direita precisa ser enfrentada. E este primeiro turno é o voto da convicção. Não te deixe guiar pelo medo. O medo que a extrema-direita procura usar, criando este pânico moral, e que agora até mesmo a candidatura do atual prefeito tenta usar o medo para te convencer a não dar o voto da convicção. Aquele voto na mudança na cidade do Rio de Janeiro, aquele voto do respeito à democracia. Eu sou professor com muito orgulho e quero transformar de verdade essa cidade, tirando esses grupos que estão no poder há muito tempo. No dia 6, o voto é 50. Sua tréplica. Tarcísio, você é professor, mas não conhece história. Não foi ditadura militar, foi governo militar, que fez muito pelo Brasil. Vou falar outra questão, Tarcísio. Você teve a disfarçatez, a pachorra de se permitir ser filmado do lado de um integrante do seu partido, apertando um baseado, fazendo propaganda política. Você acha que isso é respeitar as famílias do Rio de Janeiro, que infelizmente passam pelo drama da droga? Como eu disse, o seu partido defende a droga. Você não fala de nenhuma proposta para a cidade. Você tem a ojeriza da própria esquerda, Marcelo Freixo, que era o seu aliado. E você vivia lá cheirando o rabo dele, agora fala para não votar em você. Fala para votar em Eduardo Paes. É isso mesmo. A própria esquerda não recomenda o voto no Tarcísio. Nem o Freixo aguenta o Tarcísio. Vocês têm algum problema. Vocês têm que pensar no Rio de Janeiro e parar com essa lacração, com essa pauta identitária que não leva a nada. Bom, durante essa rodada de perguntas, os dois candidatos pediram direito de respostas. O candidato Tarcísio pediu 2 direitos de resposta. O primeiro candidato pedido foi negado. O primeiro pedido também do candidato Rodrigo Amorim também foi negado. O segundo pedido do candidato Tarcísio está sendo analisado. O pedido feito pelo candidato Eduardo Paes na rodada anterior foi concedido. O candidato só tem 1 minuto e peço que se atenha ao que motivou o pedido de direito de resposta. Olha uma resposta aqui para o deputado Rabage. Quem precisa de padrinho político é ele. Eu tenho uma história nessa cidade. Ele me lembra permanentemente o Witzel. Era exatamente igual. Né? Era uma relação ruim com a cidade, não conhecia absolutamente nada. Tinha um jogo de falar mal da população mais pobre do Rio de Janeiro. Então, aqui tem um prefeito que já mostrou muito para essa cidade, que já fez muito pelo Rio de Janeiro, que tem uma história, a população carioca me conhece. Eu sou aliado do presidente Lula, mas nós não somos iguais. Ele é do PT, eu sou do PSD, mas a gente trabalha junto para trazer melhorias para a população da nossa cidade. Você que está andando de BRT hoje é fruto de parceria. Os 14 milhões e meio de passageiros esse ano no Galeão é fruto de parceria. O estádio do Flamengo é fruto de parceria. Eu vou continuar trabalhando em parceria com o presidente da República pelo Rio de Janeiro. O candidato Ramagem pediu direito de resposta, agora está sendo analisado, candidato, mas agora é a sua vez de fazer pergunta aqui no debate. Eu sou pela regra para que todos possam responder, eu só necessariamente tenho que fazer pergunta ao candidato Marcelo Queiroz. O tema é livre. A Rede Globo, quando elencou todos os temas, são 15 temas. O primeiro tema elencado para se tratar no debate foi segurança. E você ainda acredita que segurança não é responsabilidade da prefeitura? É o maior tema de preocupação do carioca. Então, você fugir desse tema, colocar essa responsabilidade aos outros, é enganar a população, é pura covardia. Então, Marcelo Queiroz, candidato, por favor, qual a sua estratégia para a segurança para a cidade do Rio de Janeiro? Primeiro, gostaria de desejar uma boa noite a todos, lamentar e saudar e homenagear
o grande jornalista Cid Moreira, dar um xanotavá em nome da minha vice, Tereza Berger, a todos os judeus que comemoram hoje o Ano Novo. E na questão da segurança, primeiro, eu acho que aqui está muito claro. Eles estão discutindo o que ninguém aguenta mais, uma divisão entre direita e esquerda, entre Lula e Bolsonaro, sem nenhuma proposta para o Rio de Janeiro. Eu, como prefeito, quero, Ramagem, botar 20 mil câmeras de segurança de alta definição, para a gente trabalhar com tecnologia junto com fiscalização. O que existe hoje no governo do Eduardo Paes são placas que estão sendo colocadas nas câmeras de trânsito. Se você entrasse há 2 semanas atrás, e tem print que a gente pode botar na minha rede social agora, falava que eram radares de trânsito. Também eu pretendo trabalhar junto com o governo federal e junto com o Estado. A prefeitura pode potencializar, por exemplo, o segurança presente, ajudando no pagamento do RAS. Guarda municipal e servidor público, esse está totalmente desacreditado. A gente está discutindo pautas de direita e esquerda, enquanto os guardas não têm nem o seu plano de cargos e salários. E não para por aí. A gente também tem que ter reuniões frequentes com o governo estadual e com o governo federal. E eu sou o único independente que tem a condição de fazer tudo isso. Mas não para por aí, Ramagem. Tem uma coisa que não foi feita na gestão onde você participou, que é dar também atenção aos militares temporários. Hoje o Rio de Janeiro é um celeiro de forças militares. E aqueles que não conseguem chegar até e se efetivar nas forças militares são completamente abandonados. Vocês fizeram parte do governo federal e não resolveram isso. Sua réplica. Vamos explicar para você que está em casa. Segurança pública é responsabilidade de todos. Não sou eu que estou dizendo, é a Constituição Federal. É de todos os entes, é da prefeitura. Grandes cidades pelo mundo conseguiram reprimir a questão da segurança quando o prefeito assumiu essa responsabilidade. É o exemplo de Nova York, é o exemplo de Medellín. Quando a gente verifica que a prefeitura tem um operativo de segurança, uma guarda municipal, que esse prefeito que está aí só descredibilizou com a sociedade. Não fez um plano de cargos e salários, não revitalizou, não colocou efetivo. Mas se engana quem pensa que segurança pública é exclusivamente das polícias e das guardas. A prefeitura tem muito para fazer. Iluminação pública, ruas limpas, bem iluminadas, câmeras de segurança, que esse prefeito que está aí não instalou as devidas câmeras de segurança. O que ele faz são câmeras para multar a população. Construção irregular é da prefeitura, está com as facções. Transporte complementar é da prefeitura, está com as facções. O Rio tem jeito, acreditem em mim, nós temos que mudar e agir agora. Sua réplica. Ramagem, eu acho que a gente também tem que partir para propostas inovadoras. Hoje, por exemplo, uma empresa privada tem mais informação que a própria prefeitura em relação àquelas câmeras que ficam voltadas para as áreas externas. Eu acredito numa prefeitura mais inteligente. A Prefeitura do Rio de Janeiro está na versão igual a que o prefeito apresentou no TRE, a versão de plano de governo 1.0. Ele não se deu ao trabalho nem de desenvolver as ideias. Parece que o Rio de Janeiro virou de um único prefeito, de um único grupo. Eu quero desmontar exatamente isso com muitas propostas. E eu vou além, Ramagem. Segurança não se combate apenas com polícia, também se combate com educação. E no Rio de Janeiro o que existe hoje é a aprovação automática. São 98% dos alunos são aprovados. Os 2% que não são aprovados, eles simplesmente faltaram. Hoje, para vocês terem ideia, uma das metas da prefeitura para ganhar o 14º salário na Secretaria de Educação é aprovar mais e ter melhor nota do IDEB. Que as pessoas não entenderam que o IDEB reflete a taxa de aprovação. E é por isso... Obrigada, candidato. Os pedidos de direito de resposta que ficaram pendentes dos candidatos Tarcísio e Ramagem foram os dois negados. A gente vai continuar aqui o debate. O candidato Marcelo Queiroz é quem faz a pergunta agora e obrigatoriamente tem que perguntar, então, ao candidato Tarcísio, que ainda não respondeu nesse bloco. O tema é livre, candidato. O senhor tem 40 segundos para a sua pergunta. Tarcísio, a gente vai falar aqui de turismo, que para mim pode ser talvez uma das maiores soluções para a geração de emprego no Rio de Janeiro. O seu ex-aliado, hoje presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ele recomendou o famoso voto útil, para não permitir que tenha um segundo turno no prefeito Eduardo Paes, principalmente contra você, mas também contra mim. Primeiro, eu queria entender o que você acha do Marcelo Freixo, com toda a história dele, pedir voto útil. E a segunda é como a gente conseguir resolver o problema do turismo,
tendo em vista que hoje a gente tem muito problema na prefeitura. Quais são esses problemas, do meu ponto de vista, e quais suas soluções? Obrigado pela pergunta, Marcelo, que inclusive me permite responder a essa linguagem chula usada por um outro candidato aqui no nosso debate. Eu quero dizer que eu tenho muito respeito pelo Marcelo Freixo, pela história que ele construiu e que nós construímos juntos. Tenho muito respeito pelo deputado estadual que presidiu a CPI das milícias, desmascarando as relações políticas que as milícias têm com o poder, com os podres poderes aqui no Estado e no município do Rio de Janeiro. Tenho muito respeito por ter construído campanhas com Marcelo Freixo. Acontece que ele responde de uma forma diferente a uma mesma pergunta que é legítima, Marcelo. O que devemos fazer para, de fato, tirar essa extrema-direita do ódio, da violência, da intolerância do cenário político? Uma extrema-direita que não constrói, que não apresenta propostas, que só tem violência. Violência nas ruas, às vezes até mesmo contra candidatos adversários. Uma polarização que não tem a ver com diversidade de ideias, mas com violência política. E exatamente por isso o Marcelo decidiu se aliar à direita. E aí se aliou ao atual prefeito, Eduardo Paes. Ele primeiro se desfiliou do PSOL, foi ao PT e hoje defende uma aliança à direita. Esse tipo de proposta é aquela que eu não aceito. Nós não abrimos mão das nossas bandeiras, nós continuamos enfrentando o atual prefeito e a direita fisiológica e essas máfias que controlam o poder na cidade do Rio de Janeiro, apostando numa lógica de esperança, de um sonho de mudança real, do enfrentamento da desigualdade, do enfrentamento das mudanças climáticas, de uma lógica pública que combate a fome, assim como o presidente Lula. Sua réplica. Eu respeito muito Marcelo Freixo, mas eu acho lamentável a declaração dele pregando voto útil. Quem passou por o que ele passou é realmente inacreditável pregar um voto útil. E para isso que eu sou a solução com proposta para o Rio de Janeiro. Em relação ao turismo, o que se vê hoje é o reflexo de uma prefeitura que tem 30 secretarias, 32 se contar a Controladoria e a Procuradoria. No turismo, são 5 pessoas responsáveis. Você quer fazer um evento no Rio de Janeiro, tem o secretário de turismo, tem o presidente da Rio Tour, tem o coordenador de eventos, tem o presidente da Rio Eventos e tem todos os outros secretários. Aliás, tem também toda a coordenadoria de eventos da prefeitura. As pessoas não sabem quem procurar e é por isso que o turismo está assim. Mas não basta parar por aí. A gente tem que investir também em segurança, câmeras de segurança. A gente tem que dar um jeito e trabalhar para fortalecer a Secretaria de Assistência Social, que hoje está sob intervenção. O PT aceitou a Secretaria de Assistência Social, mas quem manda mesmo na assistência é o secretário de Saúde, Daniel Sorange. O que a gente quer fazer é tirar esse número que está no CAGED. Hoje, passaram de 7 mil pessoas nas ruas para 14 mil pessoas nas ruas. Isso é o número oficial do CAGED desse ano. Então, eu vou aproveitar para falar dessa história do voto útil. Quero dizer a você, eleitor, o medo nunca é um bom conselheiro na hora das eleições. Essa eleição não é apenas uma eleição sobre o presente, mas uma eleição sobre o futuro da nossa cidade. Nós queremos uma cidade onde não se aceite como natural que 500 mil pessoas passem fome na própria cidade do Rio de Janeiro, enquanto o prefeito gasta mais dinheiro em publicidade do que no enfrentamento à fome, como foi em 2023. Nós queremos uma prefeitura que, de fato, construa a habitação, construa a educação integral, saúde pública integral e tudo isso está no nosso programa. Sabemos que a saída é pela esquerda, e é a esquerda de fato, a esquerda valendo, que vai poder construir uma cidade de direitos e derrubar os muros que estão entre você e os seus direitos na cidade do Rio de Janeiro. O turismo, a gente defende que ele precise claramente de uma política da prefeitura voltada para a geração de emprego e renda e, sobretudo, o turismo sustentável e de base comunitária que pode ser utilizado em todos os territórios da cidade. Obrigada, candidatos. Fim do nosso primeiro bloco. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco os temas vão ser escolhidos por sorteio que eu vou fazer aqui no estúdio. A gente volta já. Globo nas eleições.